Então vamos falar sobre um tema muito importante, a reforma política. Todo mundo fala de reforma política e acaba não fazendo. A reforma política tem um efeito tão importante quanto a reforma da educação, quanto o espalhamento e a universalização da educação. A universalização da educação, uma boa educação para todo mundo, faz a transformação no médio e longo prazo. A reforma política permite uma transformação mais rápida, mais imediata, e a gente busca isso, que é limpar, fazer o sistema político mais transparente. E ela começa como? Ela começa pelas regras eleitorais. As regras eleitorais precisam ser reformadas de forma a fazer com que a vontade do eleitor realmente se traduza nos participantes políticos, nos representantes políticos. A primeira coisa que eu acho que tem que ser feita, que a gente precisa discutir, é lógico, isso não é um assunto que eu tenho a solução. A gente precisa discutir, a sociedade tem que dar propostas para isso. Mas eu proponho de primeiro proibir coligações a nível proporcional, ou seja, um partido na eleição para o parlamento não pode estar coligado com outro partido. O voto que eu dou para um partido tem que ir para aquele partido e só para aquele partido, não pode ser utilizado por outro partido. E assim eu faço com que o partido e os candidatos desse partido estejam mais vinculados com o voto eleitoral que ele teve. Acaba essa confusão que tem hoje. Eu voto no PSDB e o meu voto vai para o Partido Republicano, para o Partido Democrata, vai para o Partido PRP e esses P's da vida. Isso vai criar um link mais forte. Segundo ponto que eu acho que a gente tem que buscar com muita segurança e tem que deixar claro aos representantes eleitos é de que o número de partidos que existe hoje é uma brincadeira. Ele torna inviável a administração política e ele torna inviável a identificação de projetos políticos. Então a gente tem que reduzir o número de partidos. E para isso a gente tem que exigir que o partido que tenha vez e voto no parlamento seja o partido que tenha um mínimo de representatividade política. E com isso a gente força a redução dos números de partidos. A gente precisa ter no máximo 10 partidos, 7 partidos já é o suficiente para fazer a coloração ideológica do país. Essa é a segunda parte. Uma coisa que a gente deve pensar é a utilização de sistemas de votos distritais. Ele tem defeitos, mas ele tem qualidades também. Qualidade de aproximar o eleitor do representante eleito. Então vamos pensar sobre esse assunto. Se não um sistema distrital puro, que eu acho que é um pouco mais complicado, um sistema misto em que envolve o sistema proporcional e o sistema distrital. Isso vai aproximar o eleitor do eleito e reduzir os custos de eleição. Não é? A reforma relacionada a financiamento de campanha, que tem que estar cada vez mais claro, tem que haver uma fiscalização cada vez mais forte da sociedade e dos órgãos de controle da sociedade, para diminuir a influência do dinheiro privado, diminuir a existência de caixa 2 nas campanhas. Isso a gente precisa pensar que há 20 anos atrás não havia nenhuma regra sobre esse tipo de financiamento de campanha. E isso a gente, com o tempo, vendo os erros, tropeços que a gente cometeu ao longo do tempo, vendo esses escândalos que a gente está tendo aí, a gente percebe que cada vez mais é necessário regras claras, bem definidas sobre o uso de dinheiro em campanha, dinheiro privado e dinheiro público. E, por fim, feita essa parte de limpeza, a gente tem que partir, a reforma política tem que partir para pensar no sistema político de administração do país. Eu, pessoalmente, há muito tempo, advogo a introdução do sistema parlamentar. O sistema parlamentar é um sistema muito mais flexível, um sistema onde um governo um governo pode ser mudado no meio do mandato caso haja uma reação da sociedade contra ele. E isso facilita muito quando há uma crise de confiança muito grande, como ocorreu recentemente em Brasília. O parlamento iria buscar a substituição do chefe do governo sem nenhum trauma. É um processo natural. Então o sistema parlamentar é de se pensar muito claramente. Se não for possível o sistema parlamentar, alguma coisa que traga vantagens do sistema parlamentar, que é, por exemplo, os tais recalls de eleição. Então, uma parte do parlamento ou uma parte da sociedade, iniciativa da própria sociedade, chamar a eleição de novo para um cargo em que há uma crise de confiança. Esses são temas que precisam ser enriquecidos. Eu acho que não está finalizado, mas essa é uma reforma primordial, essa é uma das primeiras reformas. Porque com ela
a gente melhora o sistema de seleção dos representantes e dos governantes.